Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil 1, Teoria Geral do Direito Civil, aqui na Faculdade São Luís de França, no dia 25 de agosto de 2020. Na aula passada, como eu vou demonstrar aqui, nós, iniciando, o segundo bloco de slides, começamos a tratar da Lei de Introdução sobre Normas ao Direito Brasileiro, ok? Deixa eu só ver aqui. Todos estão conseguindo ver aí direitinho o slide aparecendo? Ótimo. Então, na aula passada nós vimos a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é materializada no Decreto-Lei 4.657 de 1942 e atualizada mais recentemente em 2010 e 2018, trazendo inclusive aí algumas questões de parâmetros interpretativos na administração pública, como vimos na aula passada, até pegando o gancho aí da contribuição de um de vocês. Então, nós vimos na aula passada que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, inicialmente chamada de Lei de Introdução ao Código Civil, na verdade, é uma norma sobre normas. Ela regulamenta questões do sistema jurídico brasileiro para que ele possa funcionar como um sistema. Como assim, professor? Se eu analiso a normatização de forma estática, sempre vai ter buracos, sempre vai ter situações que não foram previstas no mundo real, não foram previstas na norma. Então, esse arcabouço normativo nos permite, em verdade, nos permite suprir esses pequenos probleminhas e transformar regras escritas e princípios, que são normas, em algo dinâmico, fazendo com que o sistema jurídico flua, como deve ser todo sistema, seja jurídico, seja a origem dele, que é lá da ecologia de organismos vivos. Bom, vamos lá então, meu relógio está vivo aqui. Então, a lei sobre normas, que disciplina basicamente esse sistema todo jurídico brasileiro, já vimos na aula passada que ela tem uma importante disposição sobre a aplicação da lei no tempo, e no final da aula passada vimos nos exercícios como isso é cobrado, questão da revogação total, que é a abrogação, a revogação parcial, que é a derrogação, a derrogação tácita, expressa, entre outras questões que vimos aí. A classificação disto, e na revogação tácita, os critérios cronológico, hierárquico e da especialidade. Então, a gente tem um controle horizontal, a norma posterior revoga a norma anterior, naquelas situações do artigo 2º. Nós temos um controle vertical, que é basicamente de validade, e aí a gente avalia constitucionalidade e convencionalidade, como vimos em aulas passadas, e nós temos controles para conflitos aparentes, através de aplicação de norma geral e norma especial, que uma não revoga a outra, mas uma se sobrepõe à outra. Então, vimos as questões de concurso, que eu passo aqui, Vimos também o artigo 7º, en passant, porque isso aí é uma questão de direito internacional, Relação jurídica vai ser sempre determinada pelas leis do país onde é domiciliada a pessoa. Deixa eu só ver uma curiosidade científica aqui.
Pronto. Só temos um aluno que ainda está lá na sala dormindo, né? Então, hoje deu para pegar realmente quem entrou e deixou a tela logada e foi fazer outra coisa, né? Vamos ver se ela aparece até o final das 10 horas da noite. Né? E se entregou, né? Porque eu sei quem é agora, eu vou pegar no pé nas próximas aulas, me aguardem. Então, vamos lá. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? A gente viu aí o processo legislativo também nas aulas passadas e vimos que com a publicação da lei, a regra no país, por força do artigo 1º da lei de introdução às normas do direito brasileiro, é que haja uma vacância, um período de vacância ou vacácio legis de 45 dias como regra e 3 meses para obrigatoriedade no estrangeiro. Eu estou passando rápido, porque isso foi da aula passada. Vimos, en passant, muito por cima, a Lei Complementar 95 de 98, que regulamenta o artigo 59 da Constituição Federal, né? E vimos também o princípio que ninguém pode se desculpar alegando, né? Descumprindo o direito alegando que não o conhece. E vimos algumas exceções, como o caso do artigo 376 do CPC. Né? Tranquilo, Jorge Henrique. O importante é que você entrou no lugar certo. Né? A minha preocupação é porque tem gente que está entrando ainda lá na outra sala. Mas eu estou monitorando aqui, viu? Eu estou com o celular na outra sala, né? Só olhando aqui para a aluna que está lá desde as 6h30, né? Ela tá lá assistindo altas aulas de direito civil. Né? Ela e eu na sala só. Enfim, né? Mas por enquanto só tem ela mesmo que está lá, né? Ela se logou e foi fazer outra coisa. Deixa eu. Professor, dá licença, Antônio Carlos. Diga, Antônio Carlos. Ao que o senhor falou anteriormente aí, em relação à lei, que ninguém pode dizer que não conhece. Como é que é isso aí? O senhor pode explicar melhor? Pois não, Antônio Carlos, né? Como a gente colocou já na aula passada, para que o sistema jurídico, né, ele seja, né, efetivo no mínimo, ele tem que ter, na verdade, uma ficção, né, que é uma presunção de que todos conhecem as normas em vigor. Imagine você, meu amigo, que, né, alguém descumpre uma norma qualquer norma, e, por exemplo, vai e tome o seu carro, né? Seu carro está parado na rua, alguém vai e pega o carro. Aí você chama a polícia, na hora que consegue prender o sujeito com seu carro, aí, né, vocês dizem, olha, você subtraiu minha propriedade. Isso é um ilícito. Aí o cara diga, eu não sabia que tinha essa lei. Né? Então, até por uma questão de sobrevivência em sociedade, a presunção, a regra é que todos devem conhecer o direito. Né? E essa presunção ela passa a ser válida depois que há o período da vacatio legis, da vacância. E, né, se a norma é publicada e entra em vigor na data da sua publicação sem a vacância, também a partir daí ela é obrigatória. Resumindo, uma norma no direito brasileiro ela é obrigatória após o início da sua vigência. A vigência se inicia, né, após o transcurso do período de vacância ou não havendo período de vacância, logo após a publicação. E se vai haver vacância ou não, quem diz é o legislador, como já vimos na aula passada. É normalmente um dos últimos artigos da lei. Esta lei entra em vigor em 30 dias. Esta lei entra em vigor em 1 ano. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Né? E essa data é contada do Diário Oficial. Vimos até na aula passada, na Lei Complementar 95/98, né, que lá tem disposições de como se conta esse prazo. E demos um exemplo, que foi o caso da Lei 13.964, que é a Lei Anticrime, que foi publicada em 24 de dezembro de 2019, com um prazo de 30 dias de vacácio. E por isso entrou em vigor, né, considerando-se a forma de contagem referida na Lei Complementar 95 de 98,
entrou em vigor no dia 23 de janeiro, certo? Então, basicamente, o que isso estabelece é que todos são obrigados a conhecer o direito depois que ele é vigente. Né? Não quer dizer que você conheça efetivamente, mas isso é uma presunção necessária para que o sistema funcione. Senão todos alegariam que não sabiam. Né? Não é a desculpa mais comum que tem quando você flagra alguém fazendo algo errado, né? Então, algumas vezes a desculpa que é utilizada é: eu não sabia. Pronto, finalmente a pessoa saiu da sala lá, né? Então, eu estou sozinho na sala, a sala anterior, né? Agora estamos todos aqui. Fabiano. Não, não é absoluta e taxativa, Fabiano. Né? E aí eu volto, uma boa ponderação de Fabiano, né? Eu volto a frisar o que foi colocado na aula passada, né? Até recomendo que vocês deem uma assistida, que a gente debateu isso, né? Nós temos exceções, né? Então eu vou voltar aqui rapidinho, né? Então, além dessa exceção do 376, que, por exemplo, direito estadual, né? Legislação estadual, municipal, consuetudinária, que é costume, e estrangeira, ninguém é obrigado a saber. Tanto que no processo tem que ser provado. Né? Se eu entrar com uma ação referindo lá o Código Ambiental do município de Socorro, eu tenho que anexar o Código Ambiental, porque o juiz não é obrigado a saber esse direito. E outras exceções nós conhecemos em diversas searas. Né? E eu citei, inclusive, a seara mais rigorosa. Né? A seara mais rigorosa é a penal. E na seara penal, vocês já aprenderam, inclusive, algumas situações que mostram que essa presunção de conhecimento da lei é relativa. Né? Vocês aprenderam lá em Penal 1, né? Para quem fez, né? Tem gente que não fez ainda, mas a maior parte que fez Penal 1 no semestre passado, com o professor Marcelo, certamente aprendeu no terceiro módulo, né? Na verdade, aqui na segunda unidade, aprendeu a teoria do erro de proibição excusável, com erro de proibição desculpável. Né? Então, esse erro de proibição desculpável é uma causa que exclui a culpabilidade do agente, certo? E se baseia em quê? Se baseia exatamente nisso, que, como regra, as pessoas não podem dizer que não sabiam que tal fato era típico, era criminoso. Mas, em algumas situações, isso é possível. Né? E aí vocês estudaram isso lá. E a doutrina cita exemplos, né? Por exemplo, digamos que exista aí um interior, né, do Brasil, que as pessoas estão muito afastadas da civilização e, né, surge um tipo penal criminal ambiental que proíba, por exemplo, né, a caça de determinado animal e as pessoas, por não conhecer efetivamente a lei, naquela comunidade acabam praticando o delito. Mas é óbvio, né, repito, vocês estudaram isso no semestre passado, existem diversos requisitos para que esse erro de proibição seja reconhecido, né? Então, primeiro requisito é que não seja só o agente que não conheça. Tem que ser uma questão social e coletiva naquela comunidade que não teria conhecimentos suficientes para saber que aquilo era crime. E óbvio que isso só vai se aplicar a situações excepcionais, né? Por exemplo, eu matei a minha mulher porque eu achei que eu podia fazer isso em caso de infidelidade. Isto, né, não vai se justificar nunca, porque desde os tempos bíblicos que matar outrem, todo mundo sabe que é errado, é mandamento, inclusive. Então, não tem como você alegar erro de proibição numa situação dessa. E ainda em penal, quando, né, não se caracteriza um erro de proibição desculpável, nós temos lá a atenuante do artigo 65 do Código Penal, que é o desconhecimento da lei, certo? Então, né, respondendo à questão de Fabiano, essa presunção ela é relativa, ela não é taxativa nem absoluta.
e eu estou dando exceção em penal, que é a seara mais rigorosa que tem. Né? Aí vamos lá, Jean falou. Por isso que Hammurabi espalhou diversas cópias do seu código na Mesopotâmia, para ninguém alegar que não conhecia a lei. Veja, sei nem se ele estava muito preocupado em espalhar, não, né? A partir do momento que ele disse que é lei, né? E aí, meu amigo, não cumpriu, olho por olho, dente por dente, né? Fazendo aí a menção à regra principal desse código. Ok, Fabiano? E sobre o seu pleito que eu vi hoje lá no Google Acadêmico, Fabiano, depois converse comigo, né, em particular. Né? Quem quiser conversar comigo em particular, pode me buscar no direct do Instagram, certo? Que é esse aqui que eu vou colocar para vocês. E aí a gente discute aquela situação sua, Fabiano. Então, vamos lá. Feito, né, essas considerações, nós temos aí basicamente o seguinte. Nós entramos hoje, na aula de hoje, no artigo 4º da Lei de Introdução sobre Normas ao Direito Brasileiro. Né? Eu gosto muito desse artigo e é interessante que ele é muito citado, ele é muito referido. Até alguns de vocês, antes mesmo da gente falar, né, que ia tocar nesse assunto, vocês já tinham citado esse dispositivo. Né? Então, esse é um dispositivo que ele supre lacunas no sistema jurídico. Né? Aquilo que eu te falei, o sistema ele tem que ser dinâmico, mas o legislador não tem como prever todas as possibilidades do fato social. Então, esta norma ela traz como nós damos dinâmica a um sistema, né, que, de certa forma, ele é um pouco estático em função do trabalho legislativo. Né? E a gente faz isso suprindo lacunas. E aí diz que o direito pode ter lacunas, mas o sistema nunca vai ter lacunas. Ok? Professor, Pois não? eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Diga, Ana. Eu quero entender melhor. Essa lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela o objetivo é atender todos os direitos ou só o direito civil? Então, Ana, como a gente colocou no início, né, do curso, e nessa aula novamente, isso é uma lei sobre normas, né? Ela diz respeito a todo o sistema jurídico. Então, ela vai servir para penal, para constitucional, para processo, enfim, para todo o sistema jurídico. Né? Porque para eu conseguir saber lá em tributário se uma norma foi revogada ou não, eu tenho que vir aqui. Para eu saber lá em direito internacional se tem uma lacuna, eu tenho que vir aqui. Né? E por aí vai. Então, né, respondendo sua pergunta, né, e por isso que mudou o nome dela, era a Lei de Introdução ao Código Civil e passou a ser chamada de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Né, é uma lei que serve para todo o sistema. No entanto, já é tradicionalmente uma lei que sempre faz parte aqui, né, da primeira unidade de direito civil. Então, é nesse momento que vocês têm contato com essa importante normatização, como um todo, né? Porque com regrinhas específicas, vocês já estão tendo desde o início do curso de Direito. Ok, Ana? Ok, então significa que ela é atualizada, né? Ela sempre vai haver atualização. Não entendi, Ana. Esta lei, ela passa por atualização da legislação, é isso? Veja, Ana, toda lei em vigor, teoricamente, é atualizada. Né? Não estou entendendo a colocação. Né? Agora, com a dinâmica e evolução da sociedade, né, essa sociedade pode alterar as normas, pode revogar normas, pode inserir
outras condutas que não estavam previstas em normas. Mas o direito vigente, né? Você pode dizer que é um direito atual, porque a norma é obrigatória, é cogente e todos devem segui-la, né? Então, esta norma, como qualquer norma vigente, é uma norma atual, né? Não sei se era isso que você queria. É isso mesmo. Ok. Tá bom, entendi, professor. Obrigada. De nada, né, gente? Eu vou só recomendar a vocês, como eu tenho feito em todas as aulas, né? Vocês perceberam que eu já deixei alguns slides aí no Classroom, né? Eu estou deixando sempre a gravação das aulas anteriores no Classroom, ok? Professor, Então, deixa eu só concluir, só um segundo. Então, é bom, né, que vocês peguem uma bibliografia básica também e deem uma lida para, né, ratificar o que está sendo apresentado, para complementar e até para que vocês tenham dúvidas, né, para que possam questionar ao professor. Em direito, não existe isso, né? Isso que eu quero dizer que não existe é aula, né? O meu curso de direito é só o que o professor fala, né? Não existe professor que consiga lhe passar tudo o que você precisa para que esse diploma que você vai receber no final do curso, e todos vocês vão receber, né? Para que esse diploma não seja só um enfeite de parede. Então, é importante que vocês leiam, certo? E a gente já passou algumas referências bibliográficas. É com essa leitura, né, e a base da aula que vocês vão conseguir firmar o conhecimento, certo? Mas, de qualquer forma, está aí dado o recado, né? Lembrem-se, eu não tenho a capacidade de, né, formar vocês sem que vocês façam a parte de vocês, que é também estudar e aprofundar. E eu falo isso para todas as turmas, né? Eu já deixei claro aqui que essa turma tem uma galera aí muito participativa e avançada. Diga, meu amigo, o que ia falar? Pode falar, desculpe. veja só, o artigo 4º, né, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Certo, Dá para Eduardo. ouvir? Ele trata do quê? Da omissão da lei, correto? Isso. Da omissão. O juiz constatando, certo? Vamos dizer, essa lacuna, né? Essa lacuna, ele Isso. recorre à lide, né? Não, né? Não é isso que o juiz recorre, né? Então, vamos lá. É porque eu ainda não entrei no artigo 4º, né? A gente vai devagar, mas eu ainda não entrei no artigo 4º, né? Eu estou aqui relembrando coisas do artigo 3º e tirando dúvidas. Mas só esclarecendo o seu ponto aí, né? Lide, segundo Carnelucci, é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou não satisfeita. Né? Lide é o problema do mundo real que a gente coloca lá no processo. Né? Então, é um lide, é um conceito que está ligado a processo. Lide é um conceito que está ligado, né, a processo em geral. Então, não tem necessariamente nada a ver com lide. O que tem a ver aí é o seguinte, né? Tem a ver com a expressão que está aqui embaixo, ó, non-liquid. O que é non-liquid? Non-liquid é o seguinte, imagine, né, que ocorre uma lide, como você falou, e o problema é levado ao judiciário. Né? Então, só para que fique bem claro, vou explicar do início isso, né? Uma coisa bem simplória mesmo. Imagine você que você tem, né, um livro. Você tem um livro aí, né? Um livro de direito civil, ok? E Fabiano gostou desse livro que você tem. E Fabiano, né, entende que ele também tem esse mesmo livro. Olha o problema que nós temos, né? A vontade sua, né, e a vontade de Fabiano convergindo para o mesmo bem, né, da vida.
Como é que acontece em mais de 90% dos casos, né? Fabiano pega esse livro, né, entendendo que é dele, e aí você diz: olha, Fabiano, você se equivocou, esse livro é minha propriedade. Aí Fabiano diz: rapaz, desculpe, realmente me equivoquei, tome aqui seu livro de volta. Então, o que aconteceu aí? Não houve uma qualificação dessa lide, houve um conflito de interesses, mas ele foi resolvido pelas próprias partes. Né? Um exemplo mais simplório é beber água. Né? Você vai beber água num bebedouro público desse, num bebedouro público desse, e na hora que você chega no bebedouro, chega uma mulher grávida do seu lado também, né? E aí os dois chegam juntos. E os dois querem o mesmo bem da vida, que é beber aquela água. Então a vontade dos dois está convergindo para o mesmo objeto. Outro conflito de interesses, né? Mas normalmente isso vai se resolver também por regras sociais, né? Obviamente você vai dar a vez para a gestante, ela vai saciar a sede dela e depois você sacia a sua. No entanto, né, voltando para esse exemplo simplório do livro seu, que Fabiano também entende que é dele, digamos que vocês não chegassem a um consenso. Fabiano, né, entende que o livro é dele também. Então, perceba, né, existe um conflito de interesses, que é a vontade projetada num bem da vida, e que ele não foi resolvido, certo? E quando não é resolvido, porque é uma resistência, né, ou insatisfação de uma das partes, isso se chama lide. E lide você só resolve de 3 jeitos, né? 3 jeitos, né? Porque é uma insatisfação. Ou você vai fazer autotutela, vai sair, né? Falando aqui no jargão forense, vai sair na porrada com o Fabiano, né? Você não vai fazer isso, né? Ou na autocomposição, chamar um terceiro imparcial para avaliar quem é que vai ter o direito sobre aquele livro, né? Ou vai levar isso ao judiciário. Isso eu estou dizendo quando a lide está formada. É óbvio também que eu tenho uma situação, né, que talvez um dos dois não queira, mesmo sabendo que, entendendo que tem direito sobre o livro, não queira levar adiante para não ter desgastes por diversos motivos. Né? Mas quis levar adiante, isso se transforma numa lide e vai para o judiciário. Então, isso é uma lide, né? É um problema da vida real que é colocado para o judiciário. O artigo 4º tem a ver o que com isso? Não necessariamente com a lide. O problema é que toda vez que uma lide ela vai, né, para o judiciário, qual é a função do judiciário, pessoal? Bem simplória, né? A e B estão discutindo quem tem razão. Qual é a função do judiciário? Deliberar quem de fato tem o direito? Isso, né? Ou como está lá Jean dizendo, dizer quem está com a razão, né? Uma mediação. Não, eu não uso o termo mediação, né? Porque mediação ela advém de um consenso de vontades, né? Na verdade, quando o judiciário define quem está correto, né, o Estado vai impor essa decisão. Essa é a diferença entre jurisdição e autocomposição. Né? Autocomposição eu tenho mediação, mas se a outra parte não quiser cumprir, eu não posso fazer nada. Vou ter que ir para o judiciário. A decisão do judiciário, né, tem a força do Estado para fazer cumpri-la. Então, essa evolução que vocês viram em disciplinas anteriores, né, da autotutela, passando pela autocomposição para chegar na jurisdição, certo? E aí, veja, né, vamos pegar aqui o que Fabiano, o que Jean e o que Eduardo colocaram. Né? O judiciário ele vai decidir o conflito de interesses, o judiciário vai decidir a lide. Enfim, vai fazer, né, na forma mais simplória, que é isso mesmo, dizer quem está com a razão. E a razão aí é o quê, pessoal? A razão é quem o juiz simpatiza mais
ou o magistrado tem algum parâmetro para dizer quem tem a razão? Tem um embasamento, né? Com base nas leis, né? Tem um parâmetro. Exatamente, né? Então, eu tenho, né, que observar, eu não, o judiciário, né? A função do judiciário, então, veja, bem simplório falando assim, mas é isso, né? É pegar o direito, o sistema jurídico, né? E aplicar o caso concreto. Quem esse sistema jurídico disser que está com a razão é o vencedor da lide. Concordam comigo? E aí é decidido o conflito, né? Lucas coloca, perante o judiciário tem razão quem teve seu direito violado. Em tese, sim, né? Que é a forma de Lucas dizer que tem razão aquele a que o direito assiste. Como regra, sim, ok? Quem assistiu a live do MP Acadêmico de sexta passada, né? Eu não vou nem entrar no tema que foi colocado lá, mas lá é um caso que é impossível dizer quem tem razão. Mas é basicamente, vamos ficar aqui, que é o que eu preciso para que vocês entendam esse artigo 4º. Né? Para resolver o problema, o conflito de interesses, o judiciário tem que dizer que direito se aplica ao caso concreto, ok? Né? Vamos lá avaliar. É possível que apareça um caso concreto que o direito não tenha previsto uma solução? Sim, né? E olha aí o artigo 4º, prevendo essa hipótese. Sabe como... E aí, veja, né? Quem deve dizer o direito e aplicar ao caso concreto para resolver a lide e acabar com o conflito de interesses, pacificando ela, é o judiciário. Então, né, essa situação que chega lá no final do processo, né? Todo mundo prova seus argumentos, e aí o juiz chega lá e diz assim, olha, não tem direito para resolver esse problema, né? Então, isso seria uma situação de lacuna. O nome disso, né? Quando não há direito que resolva o problema, é aquilo que está ali na apresentação, non liquide, né? Só que o sistema jurídico nosso não admite isso. O judiciário sempre tem que apreciar qual é o direito do caso concreto, ok? E para resolver esses problemas, o nosso direito já tem mecanismos para resolvê-lo. Um mecanismo é esse artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que é que ele estabelece? Quando a lei for omissa, né, o juiz julga com base em quê? Na ordem, analogia e costumes. Professor, e os princípios gerais de direito? Isso está ultrapassado, né? E está ultrapassado porque eu faço link com nossas primeiras aulas. Esse código é da década de 40, do século passado, ele é positivista, né? Então, para a redação originária desse artigo, que é da década de 40 do século passado, ainda antes do final da Segunda Grande Guerra Mundial, só existe norma escrita, né? A norma é igual à regra escrita. Então, quando o juiz aplica princípio, né, que não era considerado como norma no positivismo, né? A lei de introdução ao Código Civil, que é essa lei aí, né, que só mudou o nome, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela colocava a aplicação do princípio como a última alternativa. Primeiro, se valeria da analogia, depois do costume, né, o costume praeter legis, a gente fala já nele, e, por último, dos princípios gerais do direito. Atualizando com a visão constitucional esse dispositivo, né, nós temos que dar aí, olha, a interpretação que nós estudamos nas aulas passadas, nós temos que dar uma interpretação restritiva quanto ao resultado. Porque princípios gerais do direito, ele não se aplica apenas em caso de lacuna. Ele pode se aplicar sempre, porque hoje a norma no pós-positivismo não é só a regra escrita,
são os princípios também. Lembram que eu falei isso? Né? Então, por isso que nós temos que atualizar interpretativamente esse dispositivo. E aí, no caso da uma interpretação restritiva. Diga. Mas aí também vai depender muito do magistrado, né? Porque se o juiz for de uma linha positivista, ele pode julgar de acordo com as concepções ideológicas dele, né? Se não tiver um ordenamento claro para o que está sendo transitado e julgado, né? Veja bem, sempre vai ter, né, principalmente num pós-positivismo, vai ter uma dose de subjetividade valorística. Mas essas doses, elas são limitadas, né, pelas interpretações doutrinárias e jurisprudenciais que acabam dando o encaminhamento da questão, né? E elas são limitadas também pela ciência jurídica. Eu dou um exemplo para você, né? Porque quando você me apresenta esse questionamento genericamente, teoricamente parece muito difícil de responder, né? Mas não é. E você tem certa dose de razão, mas não a dose que você pensa ter no ponto de vista da subjetividade. E eu mostro para você, né? E veja, né? Eu até gosto de usar outros exemplos, mas eu vou usar de novo um exemplo de Pena 1, né? Que ele é a aplicação disso em direito penal, certo? Vamos, né? E me permitam, eu tenho que fazer isso, porque todos, né, entendendo o que eu vou falar, vão perceber que isso é uma ferramenta importantíssima. Reiterando que não basta me ouvir falar, né? Tem que ler, tem que aplicar e tem que questionar como está sendo feito. Estou gostando muito dos questionamentos da turma. Então, vamos lá para o exemplo. Eu vou para penal. Ah, professor, por que o senhor vai para penal? Gente, penal é o campo mais rigoroso que tem, né? Se uma coisa se aplica em penal, imagine nas outras, né? Então, vamos entender como é que está pós-positivismo no penal para você ver, né, que esse limite subjetivo ele não é tão flexível quanto vocês acham, né? Tirando aí, obviamente, a opinião pessoal de alguns ministros do STF, né, que aí realmente é complicado. Mas, voltando, né, para a vida real e para o sistema, nós temos o seguinte. Imaginem vocês que uma senhora trabalha de empregada doméstica na casa de uma pessoa e, né, ela tem um filho de 11 anos de idade em casa e, num dia X, a patroa exigiu muito dessa empregada e essa empregada só pôde sair 10 horas da noite do trabalho, né? Então, não só os recursos, né? Mas os recursos são a forma, viu, Jean? Então, voltando para a empregada, teve que sair 10 da noite. Só que a empregada, que ela saía, né? Ela saía mais cedo, passaria na feirinha para comprar a cebola que estava faltando para temperar a comida do filho dela, né? Que até essa hora não tinha comido ainda, porque ela depende desse trabalho e teve que ficar até mais tarde, certo? Então, né, o que essa empregada doméstica fez? Como saiu 10 horas da noite e o supermercado já estava fechado, feira já estava fechada, ela fez assim, olha, eu vou pegar uma cebola da patroa, que tem muita. Pegou uma cebola da patroa, uma cebola exatamente, que era o que ela precisava, colocou escondido dentro da bolsa. E estava saindo da casa, né? E aí o detalhe, a patroa é aquela pessoa extremamente chata, meticulosa, cheia de câmera na casa, e flagrou exatamente o momento em que a empregada colocou a cebola na bolsa. Então, na porta da casa, a patroa já deu voz de prisão por furto, né? Então, vamos analisar furto, para sair um pouquinho de civil, para vocês até, né, entenderem como tudo é interligado, né? E aí, respondendo, né, a pergunta que foi feita, tudo é interligado. Eu estou falando de lei, de introdução sobre normas, e estou dando um caso de penal concreto, né? A gente está fazendo aqui um estudo de caso para aplicar
essa questão que nós estamos estudando. Então, eu estou aqui no Código Penal, ok? Deixa eu sair aqui do outro link, porque eu já vi que a sala lá ficou vazia. E no Código Penal, né, eu vou para o artigo do crime, que eu acho que a patroa, né, flagrou a empregada. Vocês acham que a patroa prendeu a empregada por que crime aí? De subtrair uma cebola. Podem escrever. Na verdade, eu nem sabia que ela poderia dar voz de prisão por causa disso, né? Estou sabendo agora. Agora, já que o senhor está... Calma. Eu sei que vocês estão cheios de perguntas, já estou vendo adiantar. Vamos por etapas. Eu quero acompanhar. Né? Eu quero que a turma toda acompanhe. Então, vamos por etapas. Né? Primeiro lugar, né? Já está meu xará fazendo uma pergunta de tributário, mas eu chego lá, viu, meu xará? Primeiro a gente vai para cá. Então, vamos lá. Né? José Hilton respondeu o que eu perguntei. Qual o crime, né, que supostamente vocês acham que a patroa prendeu a empregada? O crime foi esse aqui, ó. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Vamos ver se esse crime mesmo. Subtrair, né, é tirar para si. A empregada pegou a cebola. No furto, isso acontece de forma clandestina, né? Foi o que aconteceu. Foi para a empregada e para o filho dela. Então, esse verbo aqui, elementar, tá? Né? Essas elementares estão caracterizadas. E a cebola era da empregada? Não, era da patroa. Então, é uma coisa alheia. E é uma coisa móvel, que pode se transportar de um lugar para outro sem destruição da sua natureza, que é o conceito básico de coisa móvel. Né? Mas é uma bagatela, professor. Meu amigo, tenha paciência. Você vai ter paciência? Tenha paciência. Né? Porque tá todo mundo já querendo, na verdade, sentindo algo, né, que isso é um absurdo. Né? Mas perceba o efeito didático da coisa. Vamos lá. Né? Porque aqui nós temos uma turma que tem gente que está muito avançada e tem gente que está boiando. Certo? Então, esse exemplo é para pegar mais quem está boiando. Quem está avançado já me deu a resposta final, inclusive. Vamos por etapas, certo? Então, vocês aprenderam lá em Penal 1, né, que para que haja um crime doloso, que é o caso do furto, aí o CAPT, tem que ter dolo na conduta, né? Então, olha a pergunta que eu faço para vocês. A empregada teve dolo, nesse caso concreto? Temos 2 sims. Eu quero ouvir o resto da turma. Alguém acha que a empregada não teve a intenção? Né? E eu sei que tem alguém que acha que a empregada não teve a intenção, certo? É porque a turma tem uma galera que é avançada mesmo. Porque essa pergunta, ela é sempre respondida pela maior parte das pessoas com não, né? Mas todo mundo que respondeu sim, está correto. E já justificaram porque estão corretos. Dolo é querer um resultado no mundo real ou assumir o risco de produzi-lo, né? Que é o dolo direto e o dolo indireto. Ok? Então, dolo, né? Vou ficar só com direto, é querer um resultado no mundo real. Então, a empregada, quando pegou a cebola, ela queria se apropriar dessa cebola? Sim. Né? Para uso próprio? Sim. Essa empregada tinha consciência, porque dolo tem que ter consciência da realidade, senão é erro de tipo. Essa empregada tinha consciência de que a cebola era da patroa dela, que não era dela? Tinha. Então, galera, perceba, a empregada subtraiu para si coisa alheia móvel
dolosamente. Né? Isso é um fato no mundo real que eu acabei de apresentar para vocês. Esse fato se adequa, se enquadra, se encaixa perfeitamente no preceito primário aí do tipo penal do artigo 155 caput do Código Penal brasileiro. Então, se o fato no mundo real ele se enquadra, né, no tipo penal, nós temos o que vocês aprenderam lá no primeiro módulo de Penal 1, tipicidade formal. Concordam até aí? Né? Então, a tipicidade formal no meu exemplo, certo? Quem está querendo defender empregada tem que se lembrar que antes de chegar no resultado, tem que entender que há tipicidade formal. Professor, mas é um absurdo. Algo no meu âmago está dizendo que isso é injusto, né? Então, o que você está querendo fazer, né? E que é porque só está aparecendo uma letra, né? E eu não consigo ver quem está falando, mas eu acho que era Eduardo, né? Então, o que vocês estão querendo fazer quando estão falando aí que isso é injusto, que isso é um crime de bagatela, né? O nome disso se chama juízo de valor. Vocês não estão querendo ser positivistas, certo? E, professor, e se o senhor é positivista? Não existe isso, pessoal. O direito, quando ele evolui em bloco. Embora a gente esteja numa fase intermediária e ainda pegue alguns retardatários, o sistema do Poder Judiciário acaba, né, estabelecendo o padrão exatamente lá no STF. Então, né, mesmo que eu seja o juiz que entenda que o fato se enquadrou, eu não posso fazer mais nada, né? Eu uso aquele brocardo Duralex, Sedlex. Eu sou o juiz computador, não precisa de mim. Se teve um fato e encaixou, está condenado, meu amigo, não adianta. Né? Então, se é um juiz positivista, ele está ultrapassado para o sistema jurídico e para o sistema jurisprudencial. Né? Então, como alguém disse ali, né, o controle desse juiz defasado vai ser o próprio sistema judicial que vai cuidar dele através dos recursos. Mas eu vou voltar para a questão de direito material. Né? Então, quando a gente, né, fala em positivismo e pós-positivismo, parece uma discussão extremamente teórica, as pessoas, né, acham, né, mas é entre seguir a lei e a opinião do cara. E aí, quando eu dou um exemplo deste, as mesmas pessoas que disseram isso são as primeiras a achar que é injusto que a empregada pague por isso. Né? Então, perceba, né, que você mesmo que ache que positivismo possa ser mais eficiente, melhor, não ter juízo de valor, você próprio, no caso concreto desse, sente uma injustiça no seu âmago. Só que, né, sentir uma injustiça no seu âmago é opinião. E a gente não quer opinião. Juízo de valor tem que ser, em direito, um juízo de valor com uma argumentação jurídica fundamentada. Ou seja, é ciência, não é a mera opinião de A ou de B ou de C. Tem que ter um padrão científico. Né? E por isso que eu estou mostrando para vocês direitinho o que é interpretação, o que é lacuna, certo? Então, vamos lá, pessoal. Né? Alguém falou, a patroa pode prender em flagrante? Pode. Eu vou sair aqui, né? Só porque eu gosto dessas coisas, eu vou para o Código de Processo Penal. Eu sou muito rebelde, eu não fico só em direito civil, não. Lamento informar vocês. Então, vamos aqui para o artigo 301 do CPP. Qualquer do povo, né? Qualquer do povo não é só a espécie... Fazer uma brincadeira, mas não vou fazer não, que alguém pode se ofender. Então, qualquer do povo, na verdade, pode. E as autoridades e seus agentes deverão prender quem se encontra em flagrante delito. Né? Então, perceba que o Código de Processo Penal estabelece no artigo 301
que se houver um flagrante delito de um crime, né, só abrindo um parênteses, o que é flagrante delito de um crime? Está ocorrendo um delito, ou acabou de ocorrer, com essas características do 302, que eu não vou entrar em detalhes, certo? Qualquer do povo pode, é facultativo, e a autoridade e seus agentes devem prender em flagrante. E aí, professor? Olhe, já viu a resposta que a patroa, ela poderia ter prendido a empregada, sim, em flagrante, né? Perceba, é um exemplo absurdo, mas formalmente, né, a patroa está indo pelo direito regrado. E, só abrindo um parênteses aqui, qualquer um do povo pode, mas não façam isso nunca, tá certo? Porque isso vai dar problemas graves antes, durante e depois para vocês. Não recomendo que ninguém faça isso que está aí, né? Já é complicado uma autoridade fazê-lo, imagine qualquer do povo, né? Até porque no final vai ficar. Já pensou se chega lá na delegacia a pessoa diz que quem cometeu o crime foi você? Né? Como é que fica isso? Né? E depois do processo? Essa pessoa, né, se condenada e cumprir uma pena, ela vai depois levar um presente para você, né, fazer rezas para você, ou essa pessoa depois vai querer, né, satisfação contigo? Então, assim, nunca usem a primeira parte desse artigo 301. Não recomendo para ninguém. Mas que é possível é. Voltemos para o Código Penal 155, né? A empregada cometeu furto, pessoal, tem tipicidade formal. E aí, professor, como é que o senhor resolve isso? Veja, eu aplico o sistema jurídico vigente. Nós estamos num pós-positivismo, né? A norma não é só regra, né? Porque se você me falar que a norma é só regra, tipicidade formal, já não tem para onde correr. Não tinha estado de necessidade, não tinha legítima defesa, exercício regular de direito, não tinha, no caso da empregada, né, estrito cumprimento da ordem legal, não tinha excludente de culpabilidade e não tinha causa que extinguia a punibilidade. Então, a empregada provavelmente seria, né, se não recebesse uma medida alternativa, que eu não vou entrar nisso agora, aí cabe algumas pela pena, né, tal como a suspensão condicional do processo e o próprio acordo de não persecução penal do Ministério Público, mas não chega nem aí, pessoal. Por quê? Porque o nosso direito, como eu disse, é um pós-positivismo. Pós-positivismo aplicado em constitucional, temos neoconstitucionalismo. Pós-positivismo aplicado em direito penal, temos a teoria constitucionalista do delito. Vocês devem ter aprendido lá em Penal 1, né, para quem fez, que é a evolução atual da teoria de Welsel, que é a teoria finalista do delito, certo? E o que é essa teoria constitucionalista do delito? Pós-positivismo em penal. O que significa isso, professor? Que, né, para eu fazer tipicidade de um delito, não basta fazer tipicidade formal. Eu tenho que verificar se os valores principiológicos do ordenamento do sistema também se aplicam naquele caso, ou não excluem aquele caso, né? Então, sem maiores delongas, que eu repito, alguns já deram resposta final, mas o importante é a caminhada para vocês perceberem como tudo é interligado, né? O que nós temos efetivamente aí? Nós temos um doutrinador alemão famoso da escola funcionalista, chamado Klaus Roxin, que desenvolveu o princípio da insignificância, que se aplica a crimes de bagatela, né? E com a raiz constitucional no sistema brasileiro, a aplicação desse princípio, né, que vai buscar lá no princípio da dignidade da pessoa humana, estabelece o seguinte: em algumas situações concretas, né, embora haja tipicidade formal, meu exemplo, e haja lesão ou ameaça concreta ao bem jurídico protegido, né, se deixe claro, houve lesão ao bem jurídico protegido. Concordam comigo nesse exemplo meu? Né?
Qual é o bem jurídico protegido no furto? É o patrimônio, né? E quando eu pego a cebola de alguém, eu estou violando o patrimônio dessa pessoa? Sim. Ah, professor, mas é muito pouco. Mas está violando. Teve violação do bem jurídico protegido. No entanto, essa violação é tão ínfima, tão superficial, né, que denota que esta norma que vocês estão vendo na tela não foi feita para essa situação concreta. Né? Quando o legislador pensou no furto, não estava pensando no furto de uma cebola, né? Quanto custou uma cebola dessa? Sei lá, né? Custa R$ 5 uma cebola dessa, né? Chutando aí, né? Eu estou por fora de preço aí, viu? Mas deve ser R$ 5, mas no máximo, né? R$ 10, sei lá. Mas não acho que não custa nem R$ 5 uma cebola dessa. Gente, imagina o que vai se gastar aí, né? Pessoal, não é nem 50 centavos. O senhor realmente está fora de preço. Estou por fora, tá vendo? Então, o que vai gastar aí? Tanto a patroa, né, como o serviço público na polícia, judiciária, Ministério Público, judiciário, né, movimentar a máquina por causa de uma cebola de 50 centavos. Não foi feito para isso, pessoal. Então, né, a gente aplica o princípio, né, da insignificância e ocorre no caso que há uma tipicidade formal, mas não há uma tipicidade material. E olha, formal é seguir a lei, né? Forma, sigo a lei. Material, eu faço juízo de valor. Né? E qual é o juízo de valor, professor? O juízo de valor, gente, é esse, científico. Né? É um crime de menor lesividade em que bem jurídico foi infimamente atingido e que não há uma perda significativa no patrimônio da vítima. Então, os critérios para que eu possa fazer juízo de valor, eles hoje são estabelecidos jurisprudencialmente no STF e no STJ. Então, perceba que não é, viu, Eduardo, do jeito que eu quiser, não. Tem padrão. Né? Eu me lembro até hoje, eu peguei um caso uma vez, isso aí foi um caso concreto meu mesmo, né? E só para fechar esse da empregada, né? Tem tipicidade formal, mas não tem tipicidade material, por conta do princípio da insignificância. Então, o fato é atípico materialmente. Nessa questão cai, inclusive, no concurso do OAB. Insignificância torna o fato atípico materialmente. E quando eu falo materialmente, meu amigo, eu estou falando juízo de valor. Mas não é a opinião de Sandro, não é a opinião do juiz, né? É um juízo de valor cientificamente construído, certo? Voltando, né? Eu peguei um caso uma vez interessante. O cara entrou num salão, pegou uma gilete, né? Isso acho que foi em Capela, inclusive. Pegou uma gilete, rendeu todo mundo no salão com essa gilete, né? E eu acho que não levou nem 10, 20 reais de patrimônio do povo, né? Porque salãozinho de interior, né? A galera não tinha nem dinheiro. Depois prenderam ele, né? Aí a defesa vem e entra com pedido, né, de arquivamento em função do princípio da insignificância. Né? Só para mostrar que não é bem a opinião de cada um, o que vocês acham desse caso aí, né, que ocorreu? Isso é um roubo, né? Porque, diferentemente do furto, no roubo tem violência ou grave ameaça. Esse aqui, né? Igualzinho o furto, só que tem violência ou grave ameaça. Ok? Então, vocês acham que se aplica o princípio da insignificância, nesse caso aí, que o cara com a gilete ameaçou todo mundo, não machucou ninguém, só ameaçou, né? E como foi ameaça, professor? É assim, né? Vocês me dão tudo que tem, senão eu vou matar vocês, certo? Foi uma grave ameaça, né? E não levou nem 20 reais de bens patrimoniais. Então, pergunto, vocês acham, né, que essa besteirinha aí não teve nem 20 reais de prejuízo? Roubo também é crime contra o patrimônio, embora misto, né, tem integridade física também ameaçada. Vocês acham que aí o juiz lá de Capela pode ficar bonzinho e dizer, olha, significante, não vou aplicar não.
Então, o Jorge Henrique, né, já estabeleceu aí que, corretamente, que em função dessa ameaça à integridade física, né, e psicológica, isso nunca vai ser insignificante. Eu não olho só o patrimônio. Né? Lucas questionando, nem todo tipo de roubo é hediondo. Lucas, esse, por exemplo, não seria, certo? E aí, nós temos lá no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos, né, os casos de roubo que são hediondos, e que aumentou, inclusive, a lista com o pacote anticrime. Mas esse meu caso concreto seria um roubo simples, certo? Eu estou percebendo que vocês estão muito preocupados com custas judiciais, viu, pessoal? Na verdade, processo penal anda sem custas judiciais, e raramente os condenados ressarcem essas custas judiciais. Infelizmente, no Brasil, nem a multa como pena pecuniária, normalmente o condenado consegue pagá-la, tá? Mas existe um custo, efetivamente, do andamento disso. Então, pessoal, eu quero que vocês percebam, né, todos que perguntaram, que eu dei um exemplo fora do direito civil, né, teoricamente dentro de uma disciplina que a maior parte de vocês fez, para mostrar que essa coisa que eu estou dizendo de pós-positivismo, ela não é basicamente, viu, Eduardo, seguir a opinião da pessoa. A pessoa tem que seguir parâmetros, né, de análise. Então, quem vê eu falando, por exemplo, de sentença condenatória penal, estabelecendo como o juiz faz a aplicação da pena, né, as pessoas às vezes entram achando que cada juiz faz do jeito que quer. Né? Eu não nego, como eu já disse, que existe uma margem, né, de variação, mas você tem critérios definidos, e alguns são tão amarrados que se você fugir uma vírgula daquela conclusão, né, aquela decisão, ela vai cair tranquilamente se questionada, tá bom? Deixa eu ver aqui quais foram as outras perguntas no início da amarração. Nós temos Sandro, né, falando que o Código Tributário Nacional tem regra similar no 108, que trata dessa integração, né, e dispõe sobre os princípios gerais do direito. Né? Então, essa do CTN também está defasada. Está, Sandro, não por ser uma lei de 67, ok? Isso justifica por que está defasado. Mas ele está defasado porque nós vivemos num pós-positivismo. Então, princípios também são normas. Agora, assim como no direito penal, tem algumas coisas que são taxativas, né? Que coisas são essas? Uma, né? E esse princípio é legal, ele vale para os dois. Princípio da legalidade. Para criar crime ou, né, tributo, eu não posso fazer por princípio. Né? Eu só posso fazer por regra escrita. Certo? E isso é para nos proteger. Mas é uma característica específica desse ramo. E aí vai falar, então, esse ramo tem exceção, que não é pós-positivista? Não. Né? Porque isso que só a lei pode criar é, inclusive, decorrente de um princípio. Né? Que princípio é esse, pessoal? Que só a lei pode criar crime, só a lei pode criar sanção penal. Né? E para Sandro, que já está avançado lá no tributário, que só a lei pode criar, né, tributo e hipótese de incidências e alíquotas e etc. E blá, blá, blá. É o princípio da legalidade. Então, perceba que, embora eu tenha que seguir a lei, é um princípio que me protege, que estabelece isso. Então, em vez de ser uma contrariedade, né, o sistema pós-positivista é a afirmação dele. Aí a Ana perguntou, né? Nesse caso, o processo é arquivado, deve estar se referindo à cebola. Né? Então, veja, Ana, deixa eu tentar fazer aqui um link entre o direito material e o direito processual. Né? Então, exemplo da empregada foi presa em flagrante, foi levada para a delegacia. Delegacia pode instaurar um procedimento extrajudicial, né,
de investigação para detectar se houve materialidade, indícios de autoria, né? Qual é o nome desse procedimento extrajudicial como regra, pessoal? Né? Eu sei que tem muita gente que quer ser delegado, né? Qual é o nome do procedimento extrajudicial padrão numa delegacia de polícia para verificar se ocorreu um delito? Inquérito policial? Isso mesmo. Né? Esse é o padrão. Né? Cleovan Sóstenes já deu a exceção. Né? O termo circunstanciado de ocorrência é lá para os crimes de menor potencial ofensivo, certo? Mas o padrão é o inquérito policial. Né? E qual a função do inquérito policial, professor? Né? A função do inquérito policial que é instaurado pela polícia judiciária, e a polícia judiciária pode ser estadual, que é a polícia civil, ou federal, que é a polícia federal. A função do inquérito é identificar indícios de autoria e materialidade, né? Porque com esses indícios, o representante do Ministério Público, que é o dominus lit, né, vai avaliar se é possível entrar com ação penal. Então, voltando para o caso da empregada, se o delegado, né, não mandar um relatório para o Ministério Público dizendo que tem significância e manda o inquérito para o Ministério Público para denunciar, se o Ministério Público não pedir o arquivamento pela insignificância, que é bem provável que ocorra, né, o magistrado não pode receber a inicial acusatória do Ministério Público, né? Como se chama a petição inicial acusatória do Ministério Público, pessoal? Denúncia. E se fosse uma parte privada entrando com ação penal, como que se chamaria? Queixa. Queixa-crime. Isso mesmo, Wilton. Né? Por isso que quando eu vou à delegacia, eu não vou prestar uma queixa. Queixa é a petição inicial da parte privada quando pode entrar com ação penal privada. Quando eu vou à delegacia, eu vou apresentar a notícia de um crime. Né? Também não é boletim, não. Boletim é invenção da polícia. Né? Vou apresentar notícia criminis. Né? Boletim é invenção da polícia para não instaurar o procedimento administrativo. Mas, teoricamente, todo o fato, né, investigável deveria ser objeto de um procedimento administrativo policial, tal como o inquérito. Né? E aí, quando você sofre um furto e vai na delegacia e o cabra só instaura um boletim e não instaura um inquérito, né, você está virando cifra negra ali, porque quer dizer que nem vai apurar esse fato. Então, não é isso que está determinado na normatização. Então, o que a vítima vai fazer lá é uma notícia do crime, né? Em latim, notícia criminis, certo? Porque queixa, quem entra é o seu advogado com a petição inicial da ação penal privada. Diga, meu amigo. Mas o documento que eles utilizam para inscrever a notícia crime é diferente do BO? É outro procedimento que é feito? Veja, ela vai ser registrada, né, até no BO, mas esse BO automaticamente ele vai virar um procedimento policial. O que acontece hoje é que ele não vira o procedimento policial. Só vira procedimento policial aquelas situações mais gravosas, né? E aí o que acontece? Isso gera um efeito ruim, né? Que as pessoas param de ir na polícia para prestar notícia crimes porque acham que não acontece nada, certo? E aí nós temos a cifra negra do delito, né? Então, quando eu pego uma estatística de quantidade de inquéritos por furto, aquilo é só o topo da pirâmide, porque tem a base, desculpa, o topo do iceberg. Porque quando a base do iceberg é esse monte de gente que foi furtada, que foi assaltada e não quer ir na delegacia porque acha que está perdendo tempo, certo? E qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência.
E nada de crítica aqui aos policiais, né? Eu estou falando de um sistema. Tem até um amigo que é delegado, que ele dizia, né? Ele atuava na delegacia de patrimônio, ele dizia que, principalmente agora na pandemia, que acabaram mandando todo mundo para casa, a estatística aumentou tanto que, se eles fossem fazer todos os inquéritos, ia travar todas as delegacias de Aracaju, porque não ia ter condição, né, de recursos humanos para dar prosseguimento a tanta questão. Então, acabam apagando incêndio por isso. Não, Antônio Carlos, não pode exigir, né? Vocês vão estudar esse processo depois, eu vou deixar lá para que vocês vejam, mas quando o crime é de ação penal pública, é só o Ministério Público que pode entrar com ação. Chama-se denúncia. Se o Ministério Público não entrar com ação no prazo legal, de forma injustificável, aí o cidadão pode entrar com a queixa-crime subsidiária, que, né, não sei se vocês já fizeram Constitucional 1, isso está no artigo 5º da Constituição, inclusive, certo? Mas eu vou tentar focar um pouco mais. Já abrimos demais, certo? Voltando aqui. Abrimos demais, eu não dei nenhum intervalo, né? 5 minutinhos de intervalo e a gente volta, porque a gente termina mais cedo depois. Continuamos depois do intervalo. Até daqui a pouco.